Malaquias, capítulo 1, e hoje à noite nós vamos ler, nessa introdução, apenas o versículo 1. Mas mesmo apenas um versículo sendo lido agora, eu convido os que podem a se porem de pé, por favor. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Oremos. Senhor, amado Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite, de mais uma vez podermos cultuá-lo em espírito e em verdade, e agora pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Mas o Senhor conhece como nós somos limitados quanto a ela, e mais uma vez nós te rogamos que o Senhor nos conduza, nos ilumines com Teu Santo Espírito neste estudo da Tua Palavra. E o Senhor sabe, Pai, como ela é preciosa para o Senhor e para nós também, mas nós vivemos uma época onde ela é desprezada de várias formas. Então nós te pedimos que o Senhor não nos deixe cair neste erro, não nos deixe cometer este pecado. Opere em nós, Senhor, nos dando a concentração necessária, o interesse necessário por ela, e o entendimento também. Que o Senhor nos ajude no abrir o coração para recebermos a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem através dela para nós nesta noite. Use-a para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso bem. Pois é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Podeis sentar-se? Um povo à nossa imagem e semelhança. E à medida que eu for explanando aqui essa primeira mensagem no livro de Malaquias, é uma introdução hoje, eu espero que vocês vão entender por que eu dei esse título, Um povo à nossa imagem e semelhança. Nós acabamos de estudar o livro de 1 de Pedro, a carta de 1 de Pedro. E ali nós vimos uma mensagem de Deus ao seu povo fiel. Um povo que estava lá na região da Ásia Menor, sendo perseguido, e a perseguição pioraria para eles através do imperador Nero, e Deus levanta Pedro e o Espírito Santo o inspira para que Pedro escrevesse aquela mensagem para aquele povo. É o povo de Deus fiel, debaixo de uma perseguição muito severa, e que pioraria. E lá na carta de 1 Pedro, a mensagem de Deus ao seu povo fiel é uma mensagem de motivação, é uma mensagem de edificação, é uma mensagem de alimentação espiritual, é uma mensagem onde Deus lembra o povo que é para eles permanecerem firmes, que Deus estaria com eles, que Deus não os havia abandonado e que Deus estava no controle da situação. Não era o diabo, não eram os demônios, não era Nero, não era o poder político, é Deus que estava no controle. E que se eles permanecessem firmes, Deus os usaria como usou. Então é uma mensagem extremamente positiva, que nós vimos ali no livro de 1 de Pedro. Já em Malaquias é diferente, é uma mensagem do mesmo Deus ao seu povo infiel. O povo que não estava fiel, e nós vamos ver isso à medida que formos aprofundando, no livro. Então esta mensagem de Malaquias, ela é diferente da mensagem de 1 de Pedro. Ela é uma mensagem que ela serve para nós hoje de alerta. Ela é um alerta de Deus. Nós devemos aproveitar o livro de Malaquias, enquanto estudamos aqui, e ver o que Deus quer falar conosco, fazermos um autoexame da nossa vida, tanto individual quanto coletiva, como igreja local. E assim,
na esperança de que Deus use este livro para fazer um reavivamento no seu povo. Um reavivamento no meu coração, um reavivamento no seu coração. Então eu chamo vocês para virem comigo no livro de Malaquias, aceitando esse pacto. Qual o pacto? Abrir o coração e deixar Deus falar conosco. Vai acontecer, imagino eu, 2 tipos de reação à medida que nós formos ouvindo a mensagem de Malaquias. A primeira reação, uma das reações, não necessariamente a primeira, né? Mas uma das reações é a seguinte: você vai ouvindo a pregação e você vai fortalecendo a sua convicção, você vai ficando mais firme e você vai se convencendo de que você está certo e você vai continuar e nada vai te fazer parar. E você vai junto com o profeta Malaquias. Em outros, provavelmente, a reação vai ser: Deus está falando comigo. Isso aí é para mim, eu estou fazendo essa mesma coisa que aquele povo estava fazendo. Eu estou pecando esse mesmo pecado. Não estou bem com Deus, estou mal. Preciso de um reavivamento. Senhor, me arrependo. Mude a minha vida. Eu quero ser diferente a partir de agora, eu quero ser fiel. Ou então, à medida que você for ouvindo a pregação no livro de Malaquias, você vai ficando com mais raiva ainda do pregador e de Deus, e das coisas de Deus. Então, uma dessas reações provavelmente você vai ter. Eu espero que seja a primeira, para que Deus faça em nós um reavivamento. E isso mostra para mim como a Bíblia é atual. Nós vimos um povo lá de 1 Pedro, fiel a Deus, debaixo de uma perseguição, e a mensagem da Bíblia para eles é atual para nós. E nós vamos ver agora um povo infiel a Deus, longe de Deus, e a mensagem da Bíblia para eles fala conosco também hoje do mesmo jeito. Só pode ser mesmo a palavra de Deus esse livro. Não é coisa de homem. Isso não acontece com nenhum outro livro na terra. É somente a Bíblia. E essa é uma marca registrada dela, né? Como que ela é atual. Então que Deus a use, né, para falar conosco. Qual foi a época de Malaquias? Uns acham que Malaquias pregou no tempo de Neemias. Para quem lembra aí a história de Israel naquele período, Israel estava em disciplina. Deus colocou Israel em disciplina na Babilônia. Lá ele ficou 70 anos e Deus então manda que o imperador Ciro faça um decreto e autorize Israel a voltar para a terra deles. E eles voltam em 3 viagens, né, em 3 deportações. E lá eles reconstroem a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém e o templo de Salomão. Fazem uma grande festa, tem um grande avivamento no povo de Israel. Os que haviam casado com mulheres estranhas, Deus manda eles separar daquelas mulheres, mandar os filhos que eles tiveram com elas embora e tudo mais. E há um avivamento espiritual em Israel. Porém, num tempo, logo depois, Neemias volta para a cidadela de Suzã, lá para a Pérsia. E quando Neemias volta para a cidadela de Suzã, acontece uma coisa, uma obra do diabo, né? De novo no meio do povo de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote Eliasibe, pega um homem chamado Tobias e deixa ele entrar no templo e assumir posições lá na liderança do povo de Deus. Esse Tobias vinha sendo usado pelo diabo para atrapalhar o retorno de Israel para a terra deles. E quando Neemias vai embora, então, acontece isso, o sumo sacerdote com a família dele de levitas se corrompe e colocam Tobias no poder e o mal entra no povo de Deus. E aqui eu penso que nós temos uma lição. Qual é a lição? Na obra de Deus, nós não podemos deixar qualquer um assumir liderança.
Não é qualquer um que pode ser pastor, não é qualquer um que pode pregar, não é qualquer um que pode ser diácono, não é qualquer um que pode dar aula na igreja, porque ele vai corromper a igreja. A igreja tem que ser criteriosa nisso, e a igreja toda que é responsável. Quando Eliasibe fraquejou, quis agradar Tobias, provavelmente ficou com medo de Tobias, Neemias não estava lá, ele corrompeu Israel. Então alguns estudiosos acham que essa foi a época que Deus levantou Malaquias para pregar para o povo de Israel. Mas provavelmente não foi essa época. Por quê? Pela seguinte razão. No tempo de Neemias, de Eliasibe, quem se corrompeu em Israel foi os sacerdotes. A família de Eliasibe, não foram todos os sacerdotes, mas só a família de Eliasibe. E não foi também a grande maioria do povo de Israel, foi a minoria, foram alguns do povo de Israel. Foi muita gente, mas não foi uma quantidade grande. Então, provavelmente, no tempo de Malaquias, nós vamos ver aqui no estudo do livro, todos os sacerdotes estavam corrompidos. Todos os sacerdotes estavam longe de Deus. Todo o povo de Israel parece que estava afastado de Deus. E não apenas alguns. Outra coisa que mostra que parece que não foi na mesma época, Malaquias e Neemias, porque nem Neemias cita Malaquias no livro dele, e nem Malaquias cita Neemias no livro dele. Então parece que eles não viveram na mesma época, né? Eu creio, como a maioria dos estudiosos, que o tempo que Malaquias está escrevendo, pregou para Israel, é um tempo depois de Neemias. Não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas foi um tempo depois. O povo para quem Malaquias prega é mais parecido com o povo da época de Elias e Eliseu. Um Israel apóstata, um Israel longe de Jeová. Então é muito provável que Malaquias pregou no tempo de Elias e Eliseu também, ou um pouquinho depois. Mas uma coisa que todo mundo concorda, sabe o que é? É que Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Ele é o último mensageiro de Deus para Israel no Velho Testamento. Depois de Malaquias, Deus calou-se. Não revelou mais nada e não falou com mais ninguém, até o próximo profeta que Malaquias anuncia que viria. Quem é ele? João Batista. Então isso é verdade. Então Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo, antes de vir João Batista. Essa é a época de Israel. Israel estava apostatado de Deus, mas não era como antes do cativeiro na Babilônia. Era uma apostasia diferente. Nós vamos entender, e vocês vão entender por que eu coloquei o título de Um Povo à Nossa Imagem e Semelhança. Não é que eles ignoravam Deus, não. Eles tinham culto, eles iam no culto, eles cantavam, eles faziam os rituais, mas tudo do jeito errado. Longe de Deus. Esse era o problema deles, né? E quem foi o profeta Malaquias? Nós vimos aí que ele pregou lá para 400 antes de Cristo, né? Mas quem foi Malaquias? Aqui existe uma pequena confusão em relação a identificar Malaquias. Ou seja, não é possível identificar Malaquias. Por que não? Por causa do nome dele, Malaquias. Sabe como que é esse nome? Meu mensageiro. E aí um grupo de homens, 70 homens sábios, estudiosos da lei, dos salmos e dos profetas, ou seja, do Velho Testamento. Tinha a Bíblia em hebraico e aramaico, o Novo Testamento ia ser escrito em grego. E a língua falada no tempo dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, a língua que dominava era o grego. Parecido com o inglês hoje. Quase todo mundo tinha que falar pelo menos um pouquinho de grego naquele tempo.
Só que não tinha a Bíblia em grego, tinha só em hebraico. O que esses 70 homens fizeram? Eles sentaram, estudaram, gastaram muito tempo e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. O Velho Testamento do hebraico para o grego. Então, esse trabalho, a obra que eles fizeram, essa tradução, a Bíblia grega, aliás, hebraica em grego, ficou conhecida como Septuaginta. É um nome meio estranho, né? Quando eu era novo convertido, eu ouvi um certo pregador numa mensagem, e ele falava, repetia esse nome, a Septuaginta, eu falei, o que é isso, será? E às vezes nós pregadores cometemos esse erro, né? Nós usamos um jargão ou alguma coisa bem conhecida entre nós, mas para a maioria não é conhecido, e a pessoa fica lá sem saber do que você está falando. Então a Septuaginta tem a ver com 70, 70 não é 70ª semana de Daniel, porque é a 70, é a semana 70 da profecia. Então 70 homens, daí Septuaginta. Quando eles... Por que eu estou falando isso, né? Porque quando esses 70 homens sentaram, estudaram, oraram, buscaram a direção de Deus, e está traduzindo o livro de Malaquias, como que eles traduziram Malaquias? Meu mensageiro, e não Malaquias. E é o que significa o nome Malaquias, em hebraico, meu mensageiro. Então ficou assim, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do meu mensageiro. Qual mensageiro? É a tradução do nome Malaquias. E aí os estudiosos da Bíblia, depois disso, começaram a tentar descobrir, né, quem é Malaquias, e aí cada um vai ter uma ideia. Por exemplo, Orígenes, que viveu no ano 185, mais ou menos, depois de Cristo, o cristão mais intelectual e estudado da época dele, admirado até hoje as obras dele, os escritos. Mas sabe o que Orígenes acreditava? Que Malaquias era um anjo. Porque o que significa anjo? Mensageiro. Se Deus está falando que o pregador desse livro aqui é o mensageiro dele, então Orígenes, e ele não tem nome, nem família, nem nada, então Orígenes acreditava que ele era um anjo, que tomou a forma humana e apareceu como um homem no meio do povo e pregou a mensagem de Deus. Para Jerônimo, e esse Jerônimo aqui, ele traduziu a Bíblia do latim, aliás, do grego para o latim, que é a chamada Bíblia Vulgata, uma ótima tradução da Bíblia. O que ele acreditava? Ele acreditava que Malaquias era um pseudônimo de Esdras, um apelido de Esdras, que Malaquias e Esdras eram a mesma pessoa. Mas pelos motivos que eu já falei, né? Malaquias e Esdras não podem ter vivido na mesma época. Muito diferente o povo, né, da época. E o mais interessante aqui é que João Calvino acreditava nisso também. João Calvino também cria que Malaquias é Esdras, e que Esdras é Malaquias. É a mesma pessoa, com nomes aí diferentes. Mas a grande maioria crê, e eu me incluo aí nessa grande maioria, que Malaquias era só um homem normal, um judeu da época dele. Um homem que Deus chamou, que Deus vocacionou, que Deus capacitou para levar a mensagem de Deus para o povo dele. Como foi Isaías, Jeremias, Daniel, Moisés, tantos outros profetas humanos do Velho Testamento. Então isso é o mais provável que aconteceu. Malaquias é um homem aí do tempo dele mesmo, normal, não era anjo e também não era Neemias, ele era uma pessoa, uma outra pessoa. Outra coisa que é interessante sobre Malaquias é que ele não fala mais nada de si mesmo. A única coisa que tem aqui é esse nome, Malaquias, que é o nome desse profeta, desse pregador que vai levar essa mensagem. Por que isso? Outros autores da Bíblia, outros pregadores, eles dão lá um tipo de biografia deles. Eles falam onde era a cidade, onde ele nasceu, onde ele vivia, falam o nome do pai, em muitos casos, em alguns casos o nome da mãe também.
Fala de cargos, né? Por que a gente sabe que Jeremias era da linha sacerdotal? Porque tem coisa no livro dele que você vai perceber isso. E outros, você vai vendo, né? Fala até o nome da cidade onde eles viveram. Malaquias não fala absolutamente nada. Por que isso acontece? Nós não temos como saber por quê exatamente, mas nós podemos aqui pensar em algumas coisas. Primeira coisa, porque ele estava mais preocupado em transmitir o conteúdo do que ele ia pregar, do que ele ia aparecer. Ele estava mais preocupado com a mensagem de Deus do que com popularidade. Por isso ele não fala nada de si mesmo. Não é uma lição para nós hoje também? Muitos pregadores aí do Evangelho não estão mais preocupados com a popularidade do que com ser fiel à palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pregada do jeito que ela está escrito não é muito popular, não. A maioria dela é chamando a nossa atenção, é denunciando pecado, é chamando ao arrependimento, não é elogiando, não. Mas tem muitos pregadores que eles sabem, se eu pregar isso, eu não vou ser muito popular. Então eu vou pregar com uma outra coisa aí que o povo quer ouvir, eu quero ser famoso. Eu quero estar nos holofotes, eu quero estar nos jornais, na internet, eu quero encher estádios. Não estou dizendo que todo pregador que enche estádio faz isso, mas muitos vão por esse caminho. Eles se preocupam mais com ele do que com a pregação. E Malaquias não. E aqui tem uma outra lição que eu gosto, sabe qual é? Nós devemos gostar de um pregador por causa do conteúdo que ele prega, e não por causa dele. Não é porque ele é bem aparentado, não é porque ele é rico, não é porque ele é brasileiro, chinês, americano, não é porque ele é engraçado, não é engraçado, é porque ele é fiel ao que está escrito na Bíblia. Ele expõe a palavra de Deus. Doa em mim ou não, ele expõe, é por isso que eu vou ouvir. Ele prega com convicção. Tinha um pregador, acho que na Inglaterra, que ele pregava, ficou famoso como pregador, e tinha um ateu que ia ver ele pregar. E perguntaram para o ateu: por que você vai ver esse pregador? Por que você vai ouvir? Você não acredita em nada que ele prega? Ele falou: não, eu não acredito, mas ele acredita no que ele prega. E se o que ele prega é verdade, eu estou enrolado. E eu quero ouvir ele pregar, porque parece que tem autoridade. Parece que ele prega mesmo coisa de Deus. E o que esse pregador pregava? A Bíblia. E Malaquias está preocupado com isso. Ele está preocupado com Deus. O pastor Marcos Granconato, numa das pregações dele, ele fala para a igreja dele isso. Ele fala: irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, não quero ofender vocês, não me perdoe por falar isso para vocês desse jeito. Mas eu não estou nem aí para vocês quando eu estou pregando. Sabe qual é a minha preocupação? É quando eu desço e eu sento ali naquele banco e Deus faz assim para mim: muito bem, Marcos, era isso mesmo que você tinha que pregar. Falou: essa é a minha expectativa, essa é a minha única preocupação. E o pregador, ele tem que ser desse jeito. Malaquias era. E eu creio que uma das razões pelas quais ele não conta quem ele é por causa disso. Então a mensagem dele aparece e não ele. É o conteúdo da Bíblia que aparece e não ele. Outra coisa aqui que é importante destacar é a autoridade da palavra de Deus. De onde vinha a autoridade de Malaquias? Olha o versículo 1. Sentença pronunciada por Malaquias contra Israel. É isso que está escrito? Sentença pronunciada pelo Senhor. Está vendo? O Senhor aí com todas as letras maiúsculas significa Yahvé ou Jeová. A mensagem vem do céu. A mensagem vem de Deus. A mensagem não vem do pregador. Irmãos, esta deve ser a preocupação de qualquer pregador, de qualquer professor da escola dominical. Qualquer ensinador da Bíblia em qualquer lugar. É o Senhor que está dizendo isso, não sou eu. Por isso o pregador e o ensinador, ele tem que ter convicção, certeza de que o que ele está falando é o que a Bíblia está falando.
E outra, é o que Deus está mandando ser falado da Bíblia naquele dia para aquele povo. Isso você não vai descobrir, você não vai chegar a essa certeza brincando, sendo leviano. Você só vai chegar a essa conclusão, essa convicção, em comunhão com Deus. E não é comunhão pouca, não. É uma intensa comunhão com Deus. É ali que o Deus te pega e fala, e te guia para aquele livro, para aquele texto, e agora você tem que falar para o povo. Mas a sua autoridade vem de Deus, não vem de você. Não vem da denominação, não vem da igreja, vem de Deus. E aí o pregador tem que ter coragem para falar. E aí agora, uma outra coisa que eu destaco aqui, é o espírito da pregação, que nós vamos ver durante o estudo aí do livro. Olha a primeira palavra do livro, sentença. Essa é a mesma palavra que aparece no livro de Abacuque, o profeta. Sentença pronunciada pelo Senhor, pode ser traduzido também por peso. Parece que no hebraico aí os entendidos acham, né? Entendidos de hebraico, que a tradução mais próxima do que está no hebraico é peso mesmo. Ou seja, ele está dizendo que o que vai vir depois é pesado, é um fardo. É um peso para o pregador, para o profeta Malaquias, e é um peso para quem vai ouvir a mensagem. Por isso, eu concordo com Paul Washer, quando ele fala assim, eu vou pregar para vocês hoje à noite nesse texto. Se eu não for verdadeiro, se eu não for leal ao que Deus está dizendo, ao que Deus intencionou nesse texto, quando Ele mandou escrever, e não for fiel traduzindo isso para vocês hoje em pregação, eu me torno um falso mestre e Deus vai me julgar. Porém, se o que eu pregar aqui hoje à noite desse texto, for fiel à palavra de Deus, e é o texto que Deus mandou eu pregar hoje para vocês que vão ouvir, e para mim, quando eu estava preparando, aí agora o problema é seu com o que você vai fazer com o que você ouvir. E Deus vai te julgar também. Ou seja, nem o pregador é neutro e nem os ouvintes são neutros numa pregação fiel da Bíblia. Nós vamos cair de um lado ou do outro. Mas neutro, ninguém fica. Só que tem um agravante aqui, por causa dessa palavra, sentença, peso. Significa que o que Deus vai mandar Malaquias falar, é uma coisa que o povo não vai gostar de ouvir. E Malaquias não vai gostar de falar também. Quem prega aqui, sabe, ou quem leciona na escola dominical, enfim, quem ensina a Bíblia já ensinou, sabe o que é isso aqui. É quando você vai pregar um assunto, que você sabe que esse assunto não é popular, o povo não gosta de ouvir, e que o povo para quem você vai falar está falhando naquele assunto. Falei agora, você sabe, em alguns casos, dependendo do assunto, aonde a mensagem vai cair, não sabe? Você sabe mais ou menos para quem que Deus está falando. Ele falou comigo quando eu estou preparando a mensagem. Mas Senhor, aquele irmão está fazendo isso aqui, ele vai pensar que eu estou pregando para ele. Aquela irmã, Senhor, complicada, vai pensar que eu também. Aquele aluno, Senhor, não vai voltar mais na igreja, eu não vou falar não, eu vou falar outra coisa. E você fraqueja. Peso. Sentença, é um peso, você vai levar um fardo para o povo, que você não tem ideia do que é, e do que vai acontecer. Qual o resultado? Vai ter conversão, o povo vai ouvir, vai se arrepender, vai correr para Deus, ou o povo vai fugir da igreja, o povo vai embora da igreja, nunca mais vai voltar para a igreja. O que vai acontecer? Seus alunos da escola dominical, alguns não vão voltar mais. Você vai perder, você fica com medo, não fica? Da consequência? No curso de pregação, a gente aprende que existe a tensão da pregação. É a tensão pré-pregação
que é essa que eu estou falando, você está lá estudando, você está pesquisando, está anotando, você fala, Senhor, isso não vai dar certo, não. Aconteceu tal coisa na igreja, não tem uma semana, eu vou falar desse assunto agora, e você fica com medo de falar. É atenção pré-pregação. Tenha atenção na hora da pregação. Você está pregando e vendo as pessoas, um levanta e sai, o outro ri, o outro faz cara de deboche. Você imagina isso. Você não sabe o que está acontecendo. E tenha atenção pós-pregação. Isso para os pregadores sérios, que leva a pregação a sério. Você está falando em nome de Deus, para o povo de Deus ou não? O que vai acontecer agora, Senhor? Eu falei, o que aquele irmão vai pensar agora? Como que vai reagir aquela irmã, aquela família? Será que eles vão voltar ou não? Você tem que esperar até quarta-feira, e se eles não vêm na quarta, você tem que esperar até o outro fim de semana para, não, está tudo bem. E ninguém te fala nada, ninguém te liga, e você sofre. É atenção antes, durante e depois da pregação. E você não pode compartilhar isso com todo mundo, esses detalhes. É a solidão do pregador que o Paulo César fala na música Pescador. A solidão do ministério. Você vai sozinho. E não foi para isso mesmo que Deus chamou os pregadores? Não tem pregador aí se matando, tirando, eu estou sofrendo demais, não aguento mais a pressão. Não, Deus te chamou para sofrer mesmo. O crente, de uma forma geral, foi chamado para sofrer. Você aguenta, porque Deus não deixa vir nada que a gente não aguente. E Malaquias está experimentando isso. Peso pronunciado pelo Senhor. E olha só, contra Israel. Só isso aqui já é para fazer você correr da pregação. Senhor, para eu pregar contra o meu povo, eu vou levar uma mensagem do Senhor contra o povo, e vou falar para eles isso, que é uma mensagem do Senhor contra o povo. Quantos vão acreditar? Isaías sofreu isso, não foi? Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, então vai e prega para esse povo, mas eu vou cegar os olhos deles, eu vou ensurdecer eles, para que eles não vejam, para que eles não ouçam, para que eles não se arrependam, para que eu não os perdoe e eu não os cure. Mas vai lá e prega para eles. E não é Isaías que fala, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Qual a resposta? No tempo de Isaías, no ministério dele, ninguém. Quer um ministério desse? Peso do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor. É uma mensagem pesada. Outra coisa que eu quero mostrar é que, aqui nessa introdução, é que esse livro, ele vem numa forma de tribunal. Nesse tribunal, Deus é o juiz, o povo de Deus é o réu. E ele agora vai confrontar o povo. Ele está fazendo um julgamento do povo. Vamos ver isso aqui rapidamente, depois nós vamos voltar para o livro, nas outras mensagens, e vamos passar por cada capítulo aí, né, estudando. Então olha como que o livro funciona. Versículo 2 diz assim, aqui é Deus falando, ó, eu vos tenho amado, diz o Senhor. O que o povo responde? Em que o Senhor nos tem amado? Eles estão insensíveis quanto ao amor de Deus. Deus está falando, eu amo Israel, eu amo vocês. E o que eles falam? Senhor, o Senhor não nos ama não. Como que o Senhor nos ama? Você nos mandou para a Babilônia, deixou a gente lá 70 anos, agora a gente está aqui. Como que aparece esse amor do Senhor? E nós vamos ver isso aí. Olha o versículo 13, do capítulo 1 ainda. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. O povo prestava o culto, estão percebendo aí? Eles prestavam o culto, tinha o templo, os rituais da lei. Mas como que qual que era o coração deles no culto?
Que canseira cultuar esse Deus. Estou cansado, vamos terminar logo, vamos embora, vamos diminuir o culto. Não estou aguentando não. Estou muito cansado, estou muito envolvido com outras coisas. Que canseira. Eu vou ter que ir lá na igreja de novo. Vou ter que cantar aquelas músicas de novo. Vou ter que ouvir aquele professor, aquela professora. Vou ter que ouvir aquele pregador. Que chatice, que canseira de cultuar a Deus. Mas eles estavam lá no culto. Vendo o que Deus está chamando a eles para o julgamento? Aqui. Agora olha o capítulo 2, versículo 1. Agora é a liderança. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Agora vai bater direto na liderança de Israel. Com os sacerdotes, depois nós vamos ver aqui. Por quê? Porque todos os sacerdotes estavam corrompidos, ensinando coisa errada. Irmãos, hoje nós temos que ter cuidado. Estou falando agora, nós pastores, vice-presidentes da igreja, diáconos, professores da escola dominical, diretoria da igreja. Agora ele vai falar conosco aqui, é com a liderança, toda corrompida. É falta de culto, é chegar atrasado, é não participar de nada, não se envolver, seletivo, né? Um adorador seletivo. Nesse culto eu vou, nesse eu não vou. É isso. E nós passamos isso didaticamente para quem nós lideramos. O povo vai ficando igual nós, por causa disso. E é isso que ele está falando com os sacerdotes. Ele vai chamar agora essa liderança de Israel. Ele não está de brincadeira aqui, né? Agora olha no capítulo 2 ainda, o versículo 14. No capítulo 11 ainda, aparece idolatria. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Está vendo a idolatria no meio do culto para Deus, no templo, no tabernáculo aí? Versículo 15. A última parte aí do versículo 15. Cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era o pecado aqui? Adultério e divórcio. No meio do povo de Deus. É diferente de hoje? No meio evangélico do Brasil? Esses pecados aí? Não é. É muito parecido. E o versículo 17 diz assim, Deus está dizendo, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Deus está dizendo assim, eu estou entediado com vocês, com essa vida que vocês estão levando e esse culto que vocês estão prestando para mim, de segunda categoria, um culto meia boca, uma adoração meia boca. Vocês estão me entediando, é o que significa enfadar, irritar, desgostar. Deus estava com desgosto do povo dele, por causa do tipo de vida que eles estavam vivendo. O capítulo 3 fala aí da vinda do Messias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Dá uma esperança aqui agora para Israel. Agora olha os versículos 8 e 9. Outra denúncia de Deus para eles. Roubará o homem a Deus? Qual a resposta para isso aqui? É uma pergunta retórica. Qual tem que ser a resposta? Roubará o homem a Deus? Qual que é a resposta? Não. É besteira, roubar, ele é onisciente. Mas olha o que ele fala para o povo dele. Todavia vós me roubais, e ainda dizeis, em que te roubamos? Senhor Jeová, nós não roubamos o Senhor, não, o Senhor ficou louco.
Nós somos uns crentes muito bons. Em que nós estamos roubando do Senhor? E o que ele fala é assustador, nos dízimos e nas ofertas. Você rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas? Depois nós vamos voltar para isso aqui e explorar isso mais. Tem gente que prega por aí e defende que o dízimo não é para a igreja. É só oferta. Então você rouba a Deus na oferta. Viu quando a gente dá 50 centavos para Deus e vai para um restaurante e gasta R$100? É pecado gastar R$100 no restaurante? Não, mas é porque a inversão de valor está demais. E é o tempo todo. Muitos só negam o dízimo. A pessoa ganha R$1.000 e dá R$30 por mês e fala que aquilo é o dízimo dele. Eu acho que engana Deus. Fazendo igual Ananias e Safira, querendo mentir para Deus. Outro poderia dar uma oferta de R$10, ele dá R$2. É disso que Deus está falando. Vocês estão me roubando. Eu dou para vocês a vida. Eu dou para vocês a saúde. Eu dou para vocês o trabalho. Eu faço a terra produzir. Vocês só têm isso porque eu dou para vocês. É melhor você falar para Deus: Senhor, não vou dizimar, não vou dar oferta. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe. Nós não enganamos. Está vendo o que Ele está denunciando? Vocês estão me roubando. Senhor, em quê? Eu nunca roubei o Senhor, não? Aí Ele começa a mostrar. Então essa é outra denúncia de Deus. E nos versículos 13 e 14, fala assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Vendo que era um povo insensível. O Deus Todo-Poderoso está denunciando e eles estão negando. Não tem como você negar nada de Deus. Se Deus falou, porque é. Mas eles estão dizendo que não. E aí eles falam assim: que temos falado contra ti? E a resposta de Deus choca de novo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Alguma vez você já teve esse sentimento assim? Ser crente não está valendo muito a pena. Não, o que eu tenho ganhado de ser crente fiel? Eu não tenho ganhado nada. O que eu ganho não perdendo nenhum culto na igreja? Eu não ganho nada. É isso que Deus está denunciando aqui, esse tipo de atitude aí. Inútil é servir a Deus, é melhor não servir. Ou então você já ouviu alguém dizer assim: eu não vou no culto porque aqueles irmãos lá são muito ruins. Eles são infiéis, eles são mentirosos, são hipócritas, eu não vou lá não. É o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu. E mandou eu conviver com eles. Ele mandou eu conviver com eles. Eu tenho que conviver, tenho que aprender. E é nessa convivência que vai desenvolver em nós o caráter de Cristo. Não tem como o cristão ser fiel isolado. Ele tem que conviver com outros crentes. Já viu pessoa falar assim? Você vai exortar ele em alguma coisa, está faltando dos cultos, está distante e tal, você vai exortar. O que muitos falam? Eu já ouvi isso várias vezes em vários estados. Sabe o quê? Eu estou muito bem com Deus, obrigado. Eu não sei com que Deus, né? Porque quando você compara a vida dessa pessoa com a Bíblia, você fala, não, ele não tá, ou ele não conhece Deus, ou ele não conhece nem ele mesmo, ou está mentindo descaradamente com o coração endurecido e empedernido. Mas ele não está bem com Deus, não. É mentira. E desse jeito, Israel estava enfadando ao Senhor. E aí o capítulo 4 é a profecia da vinda de Cristo, né, que nós vamos chegar lá também. Um povo, a nossa imagem e semelhança, é o título da nossa introdução. Agora olha o capítulo 3, versículo 7, outra denúncia de Deus. Desde os dias de vossos pais,
Vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O que Deus está dizendo é que desde Abraão, Isaque, Jacó, Israel tem sido infiel para Deus e Deus tem sido fiel. Sabe em que nós podemos aplicar isso aqui? A história da igreja. Quando que a igreja começa? Atos 2. De lá para cá, a igreja foi só uma maravilha? Não, cheia de tropeços na história da igreja. Um momento bem, outro momento mal. E nós podemos aplicar também para a nossa vida de crente particularmente. Quando você foi salvo, quando você foi salva, você está muito melhor do que era no dia da sua conversão? Você deslanchou e subiu? Você foi no mesmo nível ou você desceu? E Deus se mantém fiel. Tropeçamos, caímos, nos arrependemos, voltamos. A vida cheia de altos e baixos na vida com Deus, não é? E muitas vezes, em muitas épocas da nossa vida, parece que está mais em baixo do que em alto. Cheio de altos e baixos, mas mais baixos do que alto. E Deus fiel. Por causa do amor eletivo dele. Ele nos escolheu e ele é fiel. Ele não vai mudar. Irmãos, aprendamos uma coisa, não tem nada que nós podemos fazer que vai aumentar o amor de Deus por nós. E não tem nada que nós podemos fazer que vai diminuir o amor de Deus por nós também, se Ele nos ama. Isso não muda o amor dele por nós. E muitas vezes nós enfadamos o Senhor com a nossa infidelidade. Então aqui, ele fala depois que desviaram dos estatutos e não guardaste. Você obedece à Bíblia? Como marido, você obedece à Bíblia? Como esposa, você obedece à Bíblia? Como filho, como filha, você obedece à Bíblia? Como cidadão, como trabalhador, empregado, patrão, professor, aluno e etc. Como cidadão de uma forma geral, você obedece à Bíblia? Ou nós estamos nessa categoria que vocês desviaram dos meus estatutos e não os guardam. Vocês não obedecem. Deus fala isso, você quer fazer o contrário. Você não obedece. Esse é o povo para quem Deus mandou Malaquias falar. E falar essa mensagem terrível de ser pregada. Ou a gente muda, ou a gente endurece mais contra Deus. Não tem outro jeito, né? Então essa chamada que Deus faz aqui na última parte do versículo 7, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas olha o que o povo fala, em que havemos de tornar? Em outras palavras, estão dizendo, Senhor, nós estamos longe do Senhor, não, só está enganado, nós somos muito bons. Em que eu tenho que voltar para o Senhor? Eles nem percebiam. É o povo de Deus que se afastou de Deus e foi para um lugar tão longe que eles não sentiram isso mais. E Deus chamava e eles não ouviam. Porque foram para muito longe de Deus e começaram a ter uma noção errada de si mesmos. E Deus chama também a igreja hoje ao arrependimento, nós individualmente e coletivamente. Aonde nós estamos bem, nós vamos com Malaquias, é isso mesmo. Eu estou certo, eu vou continuar. Obrigado, Senhor, por esse ânimo. Mas quando mostrar que sou eu que estou cometendo esse pecado, Senhor, me perdoa. Eu não estava percebendo. E não falar como Israel, em que eu tenho que melhorar, Senhor? Não tem nada que eu tenho que melhorar, não. Essa não é a atitude que Deus espera, né, do seu povo. Hoje no Brasil, que a gente olha no meio evangélico, você acha que o povo evangélico está como Israel do tempo de Malaquias ou não? Tem culto, tem igreja, eles vão lá, todo mês, eles não ficam um mês longe do culto, mas um culto para um Deus que eles criaram, não para o Deus verdadeiro. Um relacionamento com Deus imaginário, e não com o Deus verdadeiro. Nós temos que ter cuidado, irmãos e irmãs, para nós não chegarmos naquele nível que chegou a igreja de Laodiceia. Que ela fala assim, olha como eu estou bem como igreja, eu estou rica, eu tenho muito dinheiro, olha as conquistas nossas aqui, eu não preciso de nada, nós estamos muito bem.
estou aprovada por Deus. E Cristo vem e fala o que para eles? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre colírio para que te vistas, e vestes brancas para o colírio, para que veja, e vestes brancas para que se vista. A igreja tinha uma noção errada dela mesma. E parece que é o que está acontecendo hoje no Brasil, no meio evangélico. Graças a Deus, não de todos, mas da maioria. De uma quantidade muito grande. Você olha, assim, é um mundanismo horrível, um materialismo absurdo. Um distanciamento de Deus, boca suja, música que não presta, copiando coisas novas do mundo e trazendo, infestando a igreja de coisas, pregando que isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, Deus não cobra isso, Deus não cobra aquilo. É assim que está ficando. Mas no conceito da pessoa está muito bem, não está vendo, não está percebendo. Então, como eu falei no começo, um povo à nossa imagem e semelhança. Muitas vezes eu tenho a impressão que a noiva de Cristo se parece com uma namorada do diabo. Parece que a virgem noiva de Cristo, celestial, está parecendo mais uma prostituta das trevas. Mas acha que está bem. Então que Deus nos ajude e que nós abramos o nosso coração para sermos sensíveis para Deus falar conosco. Porque Ele não vai deixar isso perdurar, não tem, nem na nossa vida particular, nem coletiva. Qual o versículo que nós vamos ter que decorar para domingo que vem, na escola dominical? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É tempo que comece o juízo pela casa de Deus. Mas dá uma interpretação diferente para isso. Então que Deus fale conosco através do livro de Malaquias. Abramos o nosso coração e não pense em outra pessoa. Pense em você. Eu penso em mim. Eu faço uma avaliação de mim. Quando eu estou preparando aqui, estudando, depois, Senhor, você toma aquela peia, né, no escritório e vai orar, pedir perdão, confessar, se arrepender, falar assim, agora eu vou ter que falar com aquele povo. Eu não sei se eles vão agir assim também. Eles vão querer me ver nunca mais. E agora, o que vai acontecer? Então vamos abrir o nosso coração e aplicar em nós, deixar Deus falar conosco e não olhar para a vida do outro, mas para a nossa própria vida. E que Deus nos abençoe e que Ele use o livro de Malaquias. Oremos. Senhor, amado Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, mesmo que ela seja sentença, mesmo que ela seja pesada, Pai. Nos ajude, Senhor, a mesmo assim recebermos um refrigério dela, um refrigério do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes melhores, para que o Senhor se agrade em nos usar cada vez mais. E para que sejamos bênção e luz na vida de outras pessoas. E que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso bem. E Pai, que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor abençoe nesta semana que começa, cada membro de cada família aqui representada, abençoando e protegendo, edificando os salvos e levando os perdidos ao Senhor Jesus para a salvação, assim como o Senhor fez conosco um dia. Fica conosco, Senhor, no restante desta noite e nesta semana, pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com gratidão. Amém.